vamos para mais uma aula sobre propriedades periódicas. E hoje vamos falar sobre energia ou potencial de ionização. Mas antes disso, eu vou ter que pedir, sempre eu vou pedir que, por favor, me ajude a divulgar esse canal, porque as aulas estão muito top. Se você concorda comigo, compartilha isso aí, tá bom? Mas então, o que você vai fazer? Dê o seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, vambora, atletas cognitivos! Vamos para mais uma aula sobre propriedades periódicas e na aula de hoje vamos falar sobre a energia potencial de ionização. Então, ó, dá aquela turbinada no cérebro aí. Vambora! Vambora, vambora, vambora! Galera, então, aula de hoje vamos falar sobre energia de ionização, ou também chamado de potencial de ionização. Gente, raio atômico, tá? Raio atômico, raio iônico, energia de ionização são um dos mais importantes aí, tá? Para as questões e para compreender também as demais propriedades, beleza? Então, afinal de contas, o que é essa tal de energia de ionização ou potencial de ionização? Tá aqui, ó. É a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo no estado fundamental, isolado e gasoso. Galera, muito cuidado com o que tá aqui. Olha só o conceito. O átomo deve estar isolado, sozinho, sem estar ligado com ninguém. Ele deve estar no estado gasoso e deve estar no estado fundamental. O que é mesmo, Motinha? Um átomo no estado fundamental é quando seus elétrons se encontram no menor grau de energia. É quando você faz a configuração eletrônica bonitinho, de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Aquela sequenciazinha lá, né, que a gente chama de procedimento Aufbau, beleza? Eu posso ter um íon ou eu posso ter um átomo neutro. Eu posso ter um íon ou eu posso ter um átomo neutro. A condição primordial é essa: estado fundamental, isolado e gasoso. Perfeito? Então olha só, eu tenho aqui um átomo, tá? Isolado, gasoso, no estado fundamental. Aí ele recebe energia e eu consigo arrancar o elétron dele. Essa energia que foi suficiente, que é um valor mínimo necessário para arrancar esse elétron, essa energia é chamada energia de ionização, beleza? Aí você vai lembrar o seguinte: quando um átomo perde elétron, esse elétron sai de onde? Da última camada. Da última camada. Lembra que nós falamos disso lá atrás? Toda vez que um átomo for perder elétron, ele vai perder elétron da última camada, perfeito? Então, veja lá. Tem lá o átomo, forneci energia, arranquei o primeiro elétron. Arranquei o primeiro elétron. Essa energia aqui diz respeito à primeira energia de ionização. O que é a primeira energia de ionização? É a energia mínima necessária para retirar o primeiro elétron de um átomo o quê? No estado fundamental, isolado e gasoso. Então tá aqui agora o íon. Tá aqui o íon. Fornecei uma outra energia. Arranquei o segundo elétron. O cara agora virou A2+, porque já perdeu 2 elétrons. Essa energia diz respeito à segunda energia de ionização, que é para retirar o segundo elétron. Peguei esse íon A2+, forneci mais energia para ele, retirei o terceiro elétron, terceira energia de ionização. Retirei aqui o quarto elétron, quarta energia de ionização. E aí vem um detalhe importantíssimo. Pensem aqui comigo. Arranquei o primeiro elétron. Quando um átomo perde elétron, o que acontece com o raio dele? Falamos na aula passada. Quando um átomo perde elétron, o que acontece com o raio dele? O raio diminui. Por que o raio diminui? Porque diminui a quantidade de elétrons da nuvem eletrônica, diminui, portanto, a repulsão entre esses elétrons e o raio diminui. Agora eu te pergunto, se o raio agora é menor, o núcleo vai estar mais perto dos elétrons, não vai? Vai estar mais perto dos elétrons. Portanto, a força de atração desse núcleo pelos elétrons agora vai ser o quê?
vai ser maior. Lembra daquela formulazinha? Lembra daquela formulazinha? Força de atração ou repulsão, ela é o quê? Ela é o quê? Ela é diretamente proporcional ou ela pode ser igual a quem? A Q1, vamos colocar assim, né? É igual a Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Lembra dessa equaçãozinha lá na física? Né? A força ela é diretamente proporcional às cargas e dividida pela distância ao quadrado, a distância entre elas. Quanto menor for a distância entre as cargas, no caso carga positiva e carga negativa, positiva e negativa, prótons e elétrons, mais forte vai ser essa atração. Beleza? Então, se o raio diminuiu, eu vou ter uma força de atração maior agora do núcleo pelos elétrons. Aí eu te pergunto, se o elétron agora está mais fortemente atraído pelo núcleo, vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil arrancar o segundo elétron? Vai ser mais difícil. E para arrancar o terceiro elétron? Mais difícil ainda. Então veja bem, olha só, escreva aí, hashtag OBS, escreva aí, hashtag OBS. Hashtag OBS. Essa forma da física aqui é aquela, né? Força é igual K, né? K, que é uma constante de proporcionalidade, K, Q1, Q2 sobre T2, né? Aqui eu só estou mostrando as cargas. Esqueci de colocar o K, tá bom? Mas olha só. Hashtag OBS, coloca aí, hashtag OBS. À medida que retiramos elétrons de um átomo, à medida que retiramos elétrons de um átomo, à medida que retiramos elétrons de um átomo, igual aqui, ó, arranquei o primeiro elétron, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, à medida que retiramos o quê? Elétrons de um átomo, a energia de ionização aumentará sucessivamente. A energia de ionização aumentará sucessivamente. E haverá uma grande variação de energia quando houver uma mudança de camada. Quando houver uma mudança de camada. Como assim, Motinha? Como assim, Motinha? Olha aqui. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da energia de ionização em função dos elétrons retirados, do número de elétrons retirados. Então tá aqui, ó. Retirei o primeiro elétron. Eu tenho aqui, portanto, a primeira energia de ionização. Tá aqui o pontinho, ó. Esse pontinho aqui, ó, diz respeito ao primeiro elétron retirado, que vai me fornecer aqui o quê? A primeira energia de ionização. Arranquei o segundo elétron. Tá aqui, ó. Arranquei o segundo elétron. Então eu tenho aqui o quê? A segunda energia de ionização. Arranquei o terceiro elétron. Eu tenho aqui, portanto, a terceira energia de ionização. Deixa eu te perguntar. A energia de ionização está aumentando? A energia de ionização está aumentando? Está aumentando, Motinha. Então, ó, a energia 1, ela é o quê? Menor que a energia 2, que é o quê? Menor que a energia 3. Ou seja, a primeira energia de ionização, para esse exemplo, a primeira energia de ionização é menor que a segunda energia de ionização, que é menor que a terceira. E aí eu te pergunto, o quarto elétron retirado, teve o quê? Uma grande variação de energia. E o que significa isso? Energia 4, que é menor que a energia 5. Eu não desenhei aqui, né? Não equacionei a energia 5, mas pelo gráfico eu já sei que aqui variou pouco, mas do terceiro para o quarto variou demais. Então tá aqui, ó. A energia 4 é muito maior que a energia 3. Isso significa que houve uma mudança de camada. Como assim, Motinha? Não tô entendendo, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Tipo assim, menino, ó. Olha aqui. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Arranquei o primeiro elétron. Arranquei o primeiro elétron. Primeira energia de ionização. Arranquei o segundo elétron. Segunda energia de ionização. Qual que é maior? A segunda é maior. Por que a segunda é maior? Porque na hora que perdeu o primeiro elétron, o raio diminuiu, a força de atração do núcleo pelos elétrons agora é maior, fica mais difícil arrancar o segundo elétron. Arranquei o terceiro elétron. Terceira energia de ionização. Essa terceira energia de ionização é o quê? Maior.
Só que agora o quarto elétron, quando eu arrancar, ele está saindo de onde? De uma camada mais interna. Repare que a quarta energia de ionização diz respeito a um elétron que sai de uma camada mais interna. O raio aqui é muito menor do que antes, porque perdeu uma camada. Lembra que eu fiz esse comentário lá na aula de raio iônico? Então, perdeu uma camada, o raio diminuiu muito mais. Portanto, o elétron que vai sair está muito mais próximo do núcleo, está muito mais fortemente atraído pelo núcleo. Agora vai ser o quê? Muito mais difícil retirar esse elétron. Então, a energia cresce muito. E o quinto elétron, Mota? Está saindo da mesma camada. É tanto que não aumentou tanto assim. Perfeito? Então, ó, à medida que retiramos elétrons de um átomo, a energia de ionização vai aumentar sucessivamente. E vai sofrer uma grande variação quando houver uma mudança de camada. O elétron agora sai de uma camada mais interna. Perfeito. Agora, como que a energia de ionização vai variar na tabela periódica, galera? Eu não estou falando aqui sobre raio. Quanto menor o raio, mais fortemente vai ser a força de atração do núcleo pelos elétrons. E, portanto, mais difícil vai ser para arrancar o elétron. Logo, a energia de ionização vai variar na tabela periódica de forma contrária ao raio. Como que o raio varia na tabela periódica? Como que o raio atômico varia na tabela periódica? Lembra lá? Nas famílias, para baixo vai aumentando o número de camadas. Para baixo vai aumentando o número de camadas. Então, o raio cresce para baixo. Em um mesmo período, o número de camadas é igual. Só que para a direita, aumenta o número de prótons. Se aumenta o número de prótons, o raio vai ser menor. Então, o raio cresce para cá. Diminui para lá, cresce para cá. Então, como que vai ser a variação da energia de ionização na tabela periódica? Contrário ao raio. Então, ela aumenta para a direita e aumenta para cima. Por que, Mota? Não entendi. Vamos lá, meus queridos. No mesmo período, o número de camadas é igual. À medida que eu vou andando para a direita, o que acontece com o número atômico dos elementos? Vai aumentando. Se aumenta o número atômico dos elementos, o que acontece com o raio? O raio diminui para a direita. Se o raio diminui para a direita, à medida que eu vou andando para a direita, vai ficando mais difícil para arrancar os elétrons do átomo. Vai ficando mais difícil. Logo, a energia de ionização cresce para a direita. Agora, na mesma família, na mesma coluna, na mesma família, à medida que eu vou subindo, diminui o número de camadas. O raio é menor. Se o raio é menor, a força de atração do núcleo pelos elétrons é maior e fica mais difícil para arrancar os elétrons do átomo. Portanto, a energia de ionização cresce para cima. Então, ó, se eu estiver analisando a energia de ionização de um modo geral, tá? Na tabela periódica, vai ser isso aqui. Só que tem um detalhe muito importante, que é quando eu analiso a primeira energia de ionização entre átomos. Eu vou comparar somente a primeira energia de ionização. Aqui, ó, eu estou referindo o seguinte. Por exemplo, tem um átomo aqui, eu vou arrancar todos os elétrons dele. Aí o próximo átomo, eu vou arrancar todos os elétrons dele. O próximo átomo, eu vou arrancar todos os elétrons dele. Para esse caso, a energia total, ela aumenta para a direita. A energia de ionização total aumenta para cima. Só que a gente vai perceber uma irregularidade quando se compara apenas o primeiro elétron retirado de átomos de um mesmo período. Que eu estou falando sobre a comparação entre a primeira energia de ionização. Vamos ver então, já, passa o quadro, que vocês vão ver como é que é a parada. Passa o quadro. Voltou. Vamos embora continuar, galera, com a nossa aula aqui. Vambora. Olha só recapitulando. Energia de ionização é a energia mínima necessária. Algumas nem vão colocar esse mínimo aí, tá? Algumas questões.
nem livros. Vai trazer simplesmente como? É a energia necessária para arrancar um elétron, tá bom? De onde? De um átomo o quê? Gasoso e isolado no estado fundamental, perfeito? Aí o que nós vimos? Como que varia a energia de ionização na tabela periódica? Como que varia? Ela cresce para a direita e para cima. Por quê? Porque quanto menor for o raio atômico, maior será a força de atração entre o núcleo e os elétrons. Portanto, mais difícil vai ser para arrancar o elétron, né? Então, ó, no mesmo período, para a direita, aumenta o número de prótons, o número de camadas é igual, aumenta o número de prótons, aumenta a força de atração e o raio diminui. Logo, a energia de ionização aumenta. Para cima na família, vai diminuindo o número de camadas, o raio vai diminuindo. Portanto, aumenta a força de atração entre o núcleo e os elétrons, logo, aumenta a energia de ionização. E aí nós comentamos o seguinte: à medida que a gente vai retirando elétrons de um mesmo átomo, a energia de ionização ela vai o quê? Aumentando. Ela vai aumentando. E quando há uma mudança de camada, ou seja, eu passo a tirar o elétron agora de uma camada mais interna, o que acontece? Ocorre uma grande variação dessa energia potencial, beleza? Inclusive eu fiz o quadro, né, agora mesmo. E aí, é tão interessante que o seguinte, quer ver? Vamos fazer um outro quadro, um outro diagramazinho, rapidex aqui, quer ver? Antes de a gente partir para lá. Olha só, vamos colocar aqui, ó. Quer ver? Pan. Olha lá, aqui vai ser o número de elétrons retirados, e aqui nós vamos ter a energia de ionização. Olha esse gráfico aqui, galerinha. Olha esse gráfico aqui, ó. Primeiro elétron retirado, eu tenho aqui uma energia de ativação, energia de ionização, né? Energia de ionização. Arranquei o segundo elétron, uma energia de ionização maior. E pum! Na hora que eu arranquei o terceiro elétron, essa energia de ionização aumentou demais. O que significa isso aqui? Significa que houve o quê? Uma mudança de camada. Aí tem questões que gostam de perguntar o seguinte: quantos elétrons de valência tem esse átomo? Quantos elétrons de valência tem esse átomo? Vou fazer até isso aqui, ó, quer ver? Vou fazer até isso aqui, ó. Vou pôr mais um aqui, ó. Quantos elétrons de valência tem esse átomo? Muito bem, 2 elétrons de valência. 2. Acertou quem disse 2. Quem falou 3 errou. Quem falou 5 errou. 2. Por quê? Elétrons de valência não são os elétrons da última camada? Aqui, ó. Quando eu tiro o elétron de um átomo, esse elétron sai de onde? Da última camada. Então saiu um aqui, saiu mais um. Quando ocorreu essa grande variação de energia, é porque agora eu estou retirando o elétron de uma camada mais interna. Portanto, na última camada tinha quantos elétrons? 2. Logo eu tenho aqui 2 elétrons de valência. Então fiquem espertos aí, viu? Com esse tipo de perguntinha, tá bom? Então, vou apagar, tá? Só mesmo para poder caracterizar para vocês aí. Então vamos lá. Olha só. Essa variação que a gente coloca na tabela periódica, né? Aumentou para a direita e para cima. Essa variação aí, ela diz respeito a todos os elétrons retirados do átomo. Tá? Então se eu for tirar todos os elétrons desse átomo, eu vou perceber, tá, que a energia de ionização total, ela aumenta para lá e para cima. Essa é a tendência geral. Só que, quando eu analiso apenas a primeira energia de ionização para elementos do mesmo período, eu vou perceber uma variação, uma oscilação, tá? Como assim, Motinha? Olha aqui. Todos esses elementos são elementos do terceiro período, tá bom? Todos esses elementos são elementos do terceiro período. Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Tá aqui a configuração eletrônica e eu coloquei aqui os elétrons, tá? Os elétrons do último subnível aqui, ó. Os elétrons do último subnível. Então aqui tem um elétron, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2, 3, 4, 5,
e 6. Perfeito? Então olha só, eu vou arrancar o primeiro elétron do sódio. Eu vou arrancar o primeiro elétron do sódio. Esse elétron vai sair de onde? Do 3s. Do 3s. E para isso, eu vou precisar de um certo valor de energia. Agora eu vou arrancar o primeiro elétron do magnésio. O primeiro elétron do magnésio. Esse elétron do magnésio está saindo de onde? Do 3s também. Do 3s também. Ah, que maravilha! Só que o seguinte, não aumentou o número de prótons e o número de elétrons? Se aumentou o número de prótons e o número de elétrons, o que acontece com a força de atração do núcleo pelos elétrons? Aumenta. Nós vimos lá, né, que a força de atração entre cargas é o quê? Força igual a K vezes Q1, Q2 sobre D2. Então, o que acontece? Quanto maior as cargas, maior é a força de atração. Perfeito? Se aumenta a força de atração, o raio tende a quê? Diminuir. E fica mais difícil para retirar o elétron. Então, para arrancar esse elétron, fica muito difícil. Logo, a energia aqui, ó, é maior. A energia aqui é maior. Aí, olha só, no caso do alumínio, aumentou o número de prótons, aumentou o número de elétrons. A tendência seria o quê? Aumentar a energia de ionização. Só que aqui tem um detalhe. Esse elétron, ele vai sair de onde? Esse elétron, ele vai sair de onde? Do 3p. Do 3p. E aí, galera, tem uma coisa aqui muito importante que é a seguinte. Orbitais simétricos são mais estáveis. Orbitais simétricos, tá? Orbitais simétricos deixam o átomo mais estável. O que são orbitais simétricos, Mota? Iguais. Então, por exemplo, aqui tem um elétron, aqui não tem nada e aqui não tem nada. Esses três orbitais são simétricos? Não são. Eles são assimétricos. Aqui tem um elétron, aqui tem um elétron e aqui não tem nada. Esses orbitais são simétricos? Não. Eles são, então, assimétricos. Esses orbitais aqui, ó, são simétricos? Esses são simétricos. Quando eu tenho simetria de orbitais, isso deixa o átomo mais estável. Olha só o argônio. 2, 2 e 2. Está simétrico. Então, esses caras são super estáveis. Perfeito? Então, agora é o seguinte. Se eu arrancar esse elétron, vai ficar simétrico ou assimétrico? Na hora que eu arranco esse elétron, passa a ficar simétrico, ou seja, tende a ficar mais estável. Por isso, para arrancar esse elétron não vai ser tão difícil, tá? Não vai ser tão difícil, porque na hora que ele sai, o átomo fica mais estável, tá? Isso é o que nós chamamos de simetria de orbitais. Então, meus queridos, o que vai acontecer aqui no alumínio? Eu vou ter uma pequena queda aqui, ó, na energia de ionização. De qual energia que eu estou falando? Da primeira. Porque se fosse para arrancar todos os elétrons aqui, ó, todos os elétrons, o que eu teria? Crescente. Igualzinho aqui, ó. Eu teria simplesmente o quê? Crescente. Energia crescendo. Mas aqui, como eu estou falando da primeira, energia de ionização, ou seja, somente do primeiro elétron retirado. Então eu vou ter que fazer essas análises aqui da simetria de orbitais. Olha aqui agora, aqui tem dois elétrons, aqui tem dois. Vou arrancar o elétron do silício, vai sair daqui, ó. Se eu arrancar, galera, vai ficar simétrico? Não, não vai ficar simétrico. Então a simetria aqui não é importante. Aí qual é o pensamento? Aumentou o número de elétrons, aumentou o número de prótons, aumenta a força de atração. Logo o raio é menor, vai ficar mais difícil para tirar o elétron. Então aqui eu vou ter o quê? Um crescimento aqui da energia. Aqui vai crescer. Beleza. Vou arrancar o primeiro elétron aqui do fósforo. O primeiro elétron do fósforo. Jesus! Já está simétrico, Motinha. Se eu arrancar, vai ficar assimétrico. Então aqui está difícil. Aqui vai ser difícil arrancar o elétron. E outra, aumentou o número de prótons e o número de elétrons. Aumenta a força de atração entre o núcleo e o elétron. Vai ser mais difícil para arrancar. Então aqui vai ter o quê? Tum, subiu. Vamos arrancar o primeiro elétron do enxofre. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Olha lá. 2 elétrons, 1 elétron, 1 elétron. Se eu arrancar aqui, ó, passa a ficar simétrico. O que vocês acham que vai acontecer? Vai cair a energia. Igualzinho caiu aqui, ó, no alumínio. Então, ó,
No caso aqui, portanto, do enxofre, eu vou ter aqui o quê? Uma leve queda na energia. Vou arrancar o primeiro elétron do cloro. Aumenta a energia, simetria não interfere em nada, aumenta o número de prótons e elétrons, então a energia sobe. Então, ó, energia sobe. E no caso do argônio, gente, arrancar elétron de gás nobre é o trem mais difícil. Arrancar elétron de gás nobre é o trem mais difícil. Por quê? Porque eles já são naturalmente estáveis. Eles já são naturalmente estáveis. Então, para arrancar elétron dele, meu filho, dá um trabalho do capanga. Pode até anotar aí, hashtag OBS. Os gases nobres são os elementos de maior energia de ionização. Viu? Os gases nobres são os elementos de maior energia de ionização. Então, o que vai acontecer aqui? Vai aumentar a energia. Vai aumentar a energia. Como é que vai ficar esse gráfico aqui, então? O gráfico vai ficar assim, ó. O gráfico vai ficar assim, ó. Ó, ó, ó. Pem, 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 pem. Olha lá. Olha lá como é que ficou o gráfico. Aqui tem um elétron. Um elétron. Um elétron. Um elétron. A caneta tá apagando? Tá doida? Tá acabando a tinta. Então, olha lá. Olha só, então, como é que fica o gráfico. Olha só. Gráfico de quem? Primeira energia de ionização em função do número atômico dos elementos de um mesmo período. Então tá lá, ó. Cresceu, caiu, cresceu, cresceu, caiu, cresceu, cresceu. Faz uma escadinha, tá bom? Então, fiquem atentos aí com essa questão da simetria de orbitais. Eu havia dito que o quê? Orbitais simétricos deixam os átomos mais o quê? Mais estáveis. Galera, um beijo no coração de vocês, dê uma revisada nessa aula aí, bastante conteúdo e conteúdos muito, muito, muito importantes, tá bom? Energia, energia, energia é química pura, tamo junto! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.